Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, Física comigo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise dimensional, né? Então, um conteúdo bastante importante aí para prever, né? Para você identificar, você relacionar as grandezas físicas, de forma inclusive a facilitar, né? a memorização, né? Então, ou seja, através de grandezas fundamentais, através das unidades de medida, você é capaz de prever uma fórmula. Então, por exemplo, imagina que você está falando aí de velocidade, né? Então, você fala que a velocidade corresponde a uma distância percorrida no intervalo de tempo. Então, vamos supor que você desconheça a fórmula da velocidade, mas ele diz para você que a unidade de medida dela é metros por segundo. Então, se você tem metros por segundo, significa que você tem distância sobre tempo. Então, você conseguiu, construir a fórmula da velocidade a partir da unidade de medida. Então, a análise dimensional ela é uma forma bastante interessante, de minimizar a memorização de fórmulas. E o Enem é interessante porque muitas vezes ele coloca lá para você uma unidade de medida com várias grandezas, associada a várias grandezas, e isso muitas vezes faz com que você não lembre qual é a fórmula, mas se você agora sabe trabalhar com análise dimensional, com certeza você agora vai conseguir resolver as questões com um pouco mais de facilidade, tá? Então, nossa aula de hoje vai ser análise dimensional, vai ser uma aula rápida, porque eu vou trabalhar somente aqui a análise dimensional associada à mecânica, tá? E em outra oportunidade nós podemos trabalhar também em relação a outras áreas do conhecimento. Mas vamos ver o que nós vamos falar para vocês aqui, tá, gente? Então, olha só. Então, análise dimensional. Repare que nós estamos falando de uma grandeza física. Então, temos lá uma grandeza física, vamos chamá-la de G. Essa é a nossa grandeza física. E ela vai ser definida a partir de grandezas fundamentais da mecânica. Quais são essas grandezas fundamentais? A massa, o comprimento e o tempo. Então, três grandezas fundamentais aí, ó. Massa, comprimento e tempo. Bom, mas quantas vezes a massa aparece nessa grandeza G aqui? Então, nessa grandeza G, quantas vezes vai aparecer a massa? Bom, então nós vamos colocar um expoente que vai estar associado ao número de vezes que ela aparece. Vamos chamar de X. Quantas vezes o comprimento aparece? Vamos chamar de Y. E quantas vezes o tempo aparece? Vamos chamar de Z. Pronto. Então, cada um desses expoentes vai dizer para mim quantas vezes a grandeza aparece lá na fórmula. Bom, mas como é que eu vou saber disso, Krause? Bom, vamos ver. Nós vamos começar então, por exemplo, falando da grandeza velocidade. O exemplo que eu citei para vocês. Então, veja lá. Nós temos a grandeza velocidade. A grandeza velocidade, ela é definida pelo quê? Ela é definida pelo comprimento e pelo tempo. Então, por exemplo, se nós temos que escrever massa elevado a x, L elevado a y e T elevado a z, vamos ver o seguinte: quantas vezes a massa aparece na grandeza velocidade? Nenhuma vez, porque ela só depende do comprimento e do tempo. Então vai ficar m elevado a zero. Quantas vezes o comprimento aparece? Uma vez só, porque a unidade de medida, por exemplo, é metro por segundo, quilômetro por hora. Então a unidade de comprimento aparece uma vez. E quantas vezes aparece a unidade de tempo? Aparece uma vez também. Só que o tempo ele aparece no denominador. Então, como nós vamos escrever sempre nessa configuração, nós vamos trazer o tempo para cima. Então, como o tempo aparece, na verdade, a ideia seria essa, O tempo aparece aqui embaixo uma vez. Ok? Mas o que a gente faz, então? A gente escreve assim. Não tem massa, então todo número elevado a zero é 1. Tem uma vez o comprimento e tem uma vez o tempo. Só que o tempo vem para cima. Então, LT elevado a menos 1. Pronto. Essa é a maneira que você tem para escrever a grandeza velocidade. Vamos pensar na grandeza aceleração. Então vamos lá. Aceleração. Para você definir a grandeza aceleração, você precisa da massa? Também não. Então, m elevado a zero.
Bom, aparece a grandeza comprimento? Aparece, porque a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Então tem um metro aí, então tem um comprimento aparecendo aí, uma vez. E tem o tempo que aparece. Se você colocar ele aqui embaixo, né, o tempo aparece quantas vezes? 2 vezes, porque é segundo ao quadrado. Mas a nossa configuração de escrita é sempre feita dessa maneira. Então o que nós vamos ter? LT elevado a menos 2. Pronto. Então, essa é a configuração que nós temos. Ah, mas assim a gente precisa saber a forma. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos fazer o contrário agora, então. Eu vou te dar a análise dimensional, vou te dar a forma dimensional e nós vamos descobrir a grandeza, tá? Então, vamos lá. A nossa grandeza que nós queremos descobrir é a grandeza G. E ela é escrita da seguinte maneira. M, L, T elevado a menos 1. Pronto. Essa é a maneira que a grandeza está sendo escrita. MLT a menos 1. Bom, vamos lá, gente. Olha só. A grandeza G tem massa? Tem massa. Parece uma vez a massa, então vamos colocar a massa aqui. E LT na menos 1, nós já sabemos que é a velocidade, que é o comprimento dividido pelo tempo, que é a velocidade. O que é massa vezes velocidade? É a grandeza momento ou quantidade de movimento, que é dado por T igual a M vezes V. Vamos botar um vetor decente aqui, né? M vezes V. Tá certo? Vamos tentar de outra maneira. Vamos pegar outra grandeza aqui. Pegue outra grandeza agora. Então vamos lá. Essa outra grandeza vai ser escrita da seguinte maneira. M L2 T na menos 1. Vamos ver se tem essa grandeza aqui. T na menos 2. Vou colocar T na menos 2. Pronto. ML2 T na menos 2. Então vamos ver. Olha só. Temos a grandeza G, massa. Depois nós temos um comprimento. E temos um T na menos 2. Então LT na menos 2 é uma aceleração. Então massa, aceleração. E ainda vai sobrar um L aqui, que é um comprimento ou um deslocamento. Então vamos colocar aqui como sendo um deslocamento. Para aí, mas olha só. A grandeza G, então, vai ser o quê? O que é massa vezes aceleração? Força. A grandeza deslocamento. Força vezes deslocamento é o trabalho. Então, descobrimos que ML2T na menos 2 é a mesma coisa que o trabalho. Tá? Então, repara, né? A gente sempre escreve em cima das grandezas fundamentais. Massa, comprimento e tempo. E quantas vezes ela aparece. Então, peguei a velocidade, coloquei, não tem massa na velocidade, mas tem uma vez o comprimento, uma vez o tempo. Aí o tempo vem para cima, T na menos 1. A aceleração não tem massa, tem uma vez o comprimento, tem 2 vezes o tempo. Então, T na menos 2. MLT na menos 1. M é massa. LT na menos 1 eu já sei que é velocidade. Então, massa vezes velocidade é o momento linear ou quantidade de movimento. Outra grandeza, ML2T na menos 2. Então tem uma massa, LT na menos 2 é a aceleração, e sobrou um L, que é um comprimento, um deslocamento, uma distância, alguma coisa do tipo. Então, ou seja, a força aplicada durante um determinado deslocamento, nós chamamos de trabalho. Então tá aí. Né? Essa é uma forma que a gente tem de fazer essa análise dimensional. Né? E facilitar muito a nossa vida. Né? Isso facilita bastante a nossa vida aí. Ok, pessoal? Então, mais pra frente, vou fazer um novo vídeo mostrando para vocês somente exercícios de vestibular. Como é que isso é cobrado no vestibular. Né? Vocês vão ver que em alguns casos a questão é bastante fácil e em alguns casos a questão requer um certo conhecimento matemático, uma certa malandragem matemática para resolver. Ok? É isso aí, pessoal. Então, se cuidem, né? Muita saúde para todos aí. Lembra que nós estamos numa época aí que nós temos que ficar em casa, né? O coronavírus está aí, né, assombrando as nossas vidas, mas a gente dentro de casa está protegido com a nossa família e sempre estudando aqui pelo nosso canal ou pelos canais que você achar mais adequado, ok?
Muito obrigado, até mais ver se Deus quiser. Valeu, pessoal!